Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Paz seja com todos os irmãos. Nessa mesma unção que o Senhor derramou durante o louvor aqui, nós vamos estar trazendo uma mensagem em nome de Deus. Senhor, sem crença, foi me dada essa semana. O Senhor me deu uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu tenho certeza que ao final da mensagem, nós vamos voltar do mesmo direito que nós entramos. Mas vamos ser transformados. Vamos ser abençoados. Eu não sei o que Deus pode fazer através das nossas vidas aqui no nosso meio, com relação a dons espirituais. Eu não sei. Isso só o Espírito Santo pode fazer, e Ele que sabe, conforme Ele quiser, Ele vai fazer, eu tenho certeza. Porque Deus se manifesta na pregação da palavra. Se nós quisermos ser regenerados, ser transformados, não tem outro lugar para estar, a não ser na presença de uma pregação da palavra do Pai, por intermédio do Filho, aos nossos corações. E eu creio que essa mensagem que o Senhor me deu, eu estou impactado até agora, irmãos, com aquilo que o Senhor me deu para falar, para estar compartilhando com os irmãos. Amém? Então, hoje eu quero quero trazer uma mensagem para os irmãos de uma forma diferente do habitual que eu faço. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei cada irmão aqui como funciona, mas eu tenho um mentor espiritual. Eu tenho um mentor espiritual. E eu confio. Quando ele me passa algumas coisas, eu fico ali ouvindo e pensando, meu Deus, isso é do homem, é de Deus, porque antes de algo passar, de uma bênção de Deus passar por intermédio de uma pregação ou de uma admoestação, de uma exortação, ela passa por nós, que somos humanos. Então a gente tem que ficar atento para ver. Mas eu tenho um mentor, que eu confio nele, que ele tem sido usado muito por Deus para me trazer algumas reflexões, para me moldar. E com muito carinho, com muito amor, essa semana ele fez isso. Por isso a pregação hoje vai tomar uma forma diferente, irmãos. Com certeza. Eu quero interagir nas minhas pregações, quando for me dada a oportunidade, interagir com os irmãos. Amém? A gente vai trabalhar agora de uma forma mais interagindo uns com os outros quando for trazer a mensagem, né? Tem alguém que nos visita nessa manhã aqui pela primeira vez, além do Amauri? Graça e paz, meu irmão. Ah, meu Deus, Duda. Somos nós isso. Tem alguém que nos visita? Acho que não, né? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje, para que a gente possa estar interagindo, né? Porque essa interação que eu quero fazer, assim, pregar o evangelho, interagindo com os irmãos, ela vai me ajudar muito no sentido de a gente ter unicidade no entendimento. Toda hora, tudo aquilo que nós vamos falar, que Deus coloca no coração, para a gente estar falando e interagindo, como o assunto vai ser unicidade, vamos falar de unicidade, né? Essa interação, ela vai contribuir para isso, para que nós tenhamos, no decorrer da mensagem, uma unicidade no entendimento. Amém? Então, veja. Essa interação eu quero fazer desse jeito aqui, irmãos, ó. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com os irmãos, aí se os irmãos concordarem, diga amém. Amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra, amém? 2, nós somos um corpo com muitos membros e o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo. Todo mundo concorda? Todos nós estamos num processo de regeneração pela lavagem da palavra quando pregada. Processo de regeneração, entendendo que esse processo de regeneração Deus faz mediante a lavagem da palavra nas nossas vidas, a partir do momento que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque
porque somos pecadores e não tem jeito. Esse processo de regeneração é nos aprimorando até a vinda do Senhor Jesus, a cada dia, cada vez que ouvimos uma mensagem, lemos a Bíblia, enfim, chegamos na presença do Senhor com o desejo sincero de buscar o entendimento da palavra. Então, esse processo, todos nós estamos num processo de regeneração pela lavagem da palavra quando pregada. Quem concorda comigo, diga amém. Eu concordo. Agora veja, irmãos, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, não precisa abrir porque não é a mensagem. Eu só quero falar de uma palavra. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Jesus estava conversando com os discípulos, né? E aí ele pergunta para eles o que o povo dizia sobre ele e tal e tal. E aí o apóstolo Pedro, ele teve uma revelação direta do trono do Pai. E ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas foi meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, mas sobre essa pedra, ou seja, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aí, com isso, eu posso entender dessa maneira que, se Jesus disse que ele ia edificar a sua igreja, significa que a igreja é propriedade dele e que ela é única. Amém? Agora eu quero fazer algumas perguntas. Se a igreja de Cristo na terra é única, por que existem muitas divisões, muitas vezes, dentro do nosso próprio ministério? Se a igreja que Jesus garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e que ela é propriedade dele, e que ela é única, por que há divisões, muitas vezes, dentro da nossa própria comunidade? E pior ainda, porque que há diversas comunidades com pensamentos diferentes acerca de um Jesus pregado. Por que acontece isso? É sobre isso que eu quero estar compartilhando, sobre esse assunto que eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa manhã, para a nossa meditação e aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, para que nós, como comunidade, como igreja local, possamos melhorar. Se está bom, dá para melhorar mais. Amém? Essa é a proposta do Senhor para nossas vidas nessa manhã. Então, nós vamos estar falando sobre isso, sobre o princípio da autoridade apostólica como projeto de Deus para estabelecer a unicidade da igreja. Eu vou repetir para que isso seja, porque aqui está o cerne de tudo que nós vamos falar. O princípio da autoridade apostólica como projeto de Deus para estabelecer a unicidade da igreja que ele disse que fundou e que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Então, eu quero convidar os irmãos para a gente estar lendo um trecho bíblico, em 2 Coríntios, no capítulo 11, onde nós vamos estar lendo esse texto. E, como eu disse, eu não vou mais pregar da mesma forma que eu pregava quando fazia pregações por pontos. Eu vou pregar textualmente, versículo por versículo, porque eu tenho aprendido nesses últimos dias que Jesus pregava ensinando. E para se pregar ensinando, eu tenho que primeiro aprender. E quando eu aprendo um versículo da Bíblia e tenho uma palavra rema com relação àquele versículo, aí sim eu tenho condições de ajudar aqueles que me ouvem. Essa é a missão
de um pregador. Essa é a missão que Jesus nos deu para fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Então, o propósito da pregação é ensino. Então eu vou trabalhar com esse propósito com os irmãos. O trecho que nós vamos ler está em 2 Coríntios, no capítulo 11. Começando pelo versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6. Amém? Se os irmãos puderem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. E, em nome de Jesus, deixa, meus irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa manhã. Porque aqui hoje eu tenho certeza que gente vai sair curada. Você crê que Deus, pela imposição da minha mão, se você tiver fé, na minha fé, que você vai ser curado, você pode ser curado? Que eu não preciso estar orando por você, Senhor, faz isso, faz aquilo, que eu só falo assim, receba a sua cura, e você recebe a cura. Você crê que Jesus mandou a gente fazer isso? Curar os enfermos, impondo a mão neles? Você tem fé para isso? Eu tenho fé por você. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Deixa eu tomar água, irmãos. É forte, é forte. Vamos lá. Então diz assim, o texto bíblico. Quem me dera me suportasses um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade, diga simplicidade, que há em Cristo. Versículo 4. Pois, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Versículo 5. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pode sentar, irmãos. Agora aqui nós vamos estar discorrendo sobre a autoridade apostólica e sobre a unicidade da igreja, né? Então, o título da mensagem é Vida espiritual na unidade da autoridade apostólica. Vamos voltar ao texto, irmão? E agora eu quero trabalhar, então, cada versículo com os irmãos, e a gente vai estar discorrendo, e vamos deixar o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, na nossa mente, livre de qualquer, com a simplicidade que há em Cristo. Sabe a simplicidade que há em Cristo? Aquela simplicidade quando você aceitou, ouviu a pregação da palavra pela primeira vez, Deus tocou no teu coração e gerou uma fé, e com aquela simplicidade, tá bom, eu aceito, o Senhor vai perdoar meus pecados, então tá bom, eu quero. É com essa simplicidade que nós vamos estar recebendo a palavra nessa manhã. Simplicidade para ser curado. Simplicidade de Cristo para cura. Cura na alma, depressão, angústia. Cai por terra hoje em nome de Jesus. Pela pregação da palavra, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus e pela fé gerada por ouvir. Glória a Deus. Então vamos lá. Paulo, nesse contexto aqui, ele começa dizendo para aqueles irmãos:
Então vamos nos situar na situação, no momento em que Paulo escreveu essa carta para uma igreja que ele havia pregado um evangelho e eles haviam aceitado Jesus e estavam no primeiro amor ali, inocentemente começando a compreender as coisas de Deus, começando a entender as pregações que Paulo pregava. E ele está se dirigindo a essa igreja nesse momento, escrevendo para aquele povo. Então nós vamos nos situar nesse momento, amém? Então ele está dizendo o quê? Quem me dera que me suportasseis um pouco na minha insensatez. Irmãos, o que é insensatez? Insensatez é uma pessoa desprovida de juízo. Certo? Então ele está dizendo, quem me dera me suportasseis um pouco na minha insensatez. E ele diz, sim, ele implora, suportai-me ainda. Mas Paulo era louco. Ele era desprovido de juízo. Então o que ele está fazendo nesse versículo? Para manter a dignidade de Jesus no ambiente que ele estava mandando essa carta para aquelas pessoas, ele se faz para que eles possam compreender como se fosse ele um insensato. Tudo que ele vinha fazendo e pregando para aquela igreja. Então ele se faz de louco, de insensato, para poder fazer com que o pessoal compreenda os mistérios do reino de Deus, compreenda a simplicidade de Cristo, como nós vamos ver. Amém? No versículo 2 ele diz, ele vai explicar então no versículo 2 a razão pela qual ele é insensato, certo? Olha, eu sou insensato quando eu digo, sabe por que eu sou assim, insensato? É porque eu sou zeloso de vós. Ele está se justificando, né? Ele cuidava da vida espiritual daquela igreja, né? E então ele diz, eu sou zeloso de vocês, é por isso. E a segunda coisa que eu quero mencionar nesse segundo versículo que ele diz no versículo que no processo de regeneração daqueles irmãos, esse cuidado representa para ele uma missão a ser cumprida. Os irmãos estão compreendendo o que está acontecendo? Vamos ler, ó. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ou seja, nesse processo de regeneração, ele tinha uma missão de fazer um trabalho bem feito, de pregar corretamente tudo aquilo que Deus punha no coração dele para ser falado, porque ele ia apresentar aquele povo e dizer, olha, são perfeitos, eles ouviram a tua palavra, eu ministrei com o maior selo, Senhor, está aqui esse povo que o Senhor que eu ensinei. Amém? Versículo 3. Aqui eu vejo três pontos de preocupação do apóstolo Paulo. Nesse versículo 3. E aqui é que o bicho pega. É aqui que nós vamos compreender algumas coisas com relação à vida espiritual. A nossa vida espiritual. Olha o que diz o versículo 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aquela simplicidade, aquele amor de Deus genuíno que é colocado no momento em que a pessoa aceitou Jesus. Pode ser perdida esse sentimento, essa fé. Vamos ver? E como acontece? Isso é para nossa edificação, amém? Eu vejo 3 pontos de preocupação. Preocupação primeira é com a permanência dessa simplicidade de Cristo no coração
de nós crentes. Ele está tendo uma preocupação com esses irmãos. Mas sabe, que isso deve ser uma coisa que tem que ficar permanente no coração de todo aquele que é um cristão, que faz parte da igreja do Senhor. Amém? Tem que ser uma coisa permanente. Segunda preocupação que ele tem é com a astúcia do inimigo. Né? Nós temos um inimigo espiritual cuja astúcia, cuja sabedoria é milenar. Começa lá em Eva. E ele vai usar a própria palavra para mexer com a mente de todo aquele que um dia teve uma fé genuína. Ele vai fazer isso. A missão dele é essa. O ministério desse inimigo espiritual, chamado Satanás, é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não chega matando e você vê ele fazendo isso. Ele vai mexer na mente. A sabedoria dele é milenar. Ele distorce a palavra quando a pessoa é uma pessoa com pouco entendimento. E quando ela tem muito entendimento, aí ele usa a palavra sem distorcer, como fez com Jesus. Amém, irmãos? Com Jesus, se você for ver, tudo que o diabo falou lá, está escrito, está no Salmo 91, está tudo lá. O problema, qual era? Que Jesus falou. Quando ele diz, está escrito, Jesus falou, também está escrito. Também está escrito. Você está pegando um texto isolado, porque no conjunto todo é para ser assim. Glória a Deus. Então, essa era uma preocupação com esse inimigo, né? E a terceira preocupação é que o campo de ação do inimigo, o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos aqui, e que isso hoje, para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, seus irmãos, hoje pega essa palavra e vamos para nós. Não é para julgar ninguém, mas entenda, em nome de Jesus, que o campo de ação do inimigo não é em outro lugar. Não é em outro lugar, é aqui. É aqui que ele vai trabalhar. O campo de ação, porque se ele conseguir fazer com que eu pense ao contrário da palavra, aquilo cauteriza a minha mente e eu passo a acreditar numa mentira. É isso que ele quer fazer nas nossas mentes. E tem feito na vida da suposta igreja visível, essa que nós vemos, que não vai subir, vai ficar, porque a que vai subir é uma igreja invisível, que entende essas coisas que o apóstolo Paulo está falando na autoridade de apóstolo constituído por Jesus ressurreto. Não é por pregação de apóstolo que põe a foto dele na porta da igreja e diz, aqui o milagre acontece. Nesse aí não vai conseguir subir. Mas na autoridade dos apóstolos que tiveram com Jesus e receberam ministrações diretamente da boca de Jesus. Ressurreto. Viram ele depois que ele tinha morrido. É nessa autoridade que a igreja deve andar. E não na autoridade de homens. É por isso que existem muitas facções, divisões dentro da igreja, linhas de pensamento. Um lugar, o tal líder cismou, pegou um texto da Bíblia sem entendimento e diz, olha, o amor é um dom de Deus. E ele permanece pregando isso toda a vida. Mas está na autoridade do apóstolo? Os apóstolos, o fundamento do apóstolo diz que o amor é um dom? Ou diz que o amor é um fruto? Por que você prega então isso? Por que você leva uma denominação inteira para esse engano? Por quê?
Porque o inimigo, ele vai fazer com que a pessoa acreditando que se o amor é um dom, eu posso chegar depois para Jesus e falar, ó, eu queria até amar como o Senhor mandou, mas eu não posso, porque o Senhor não me deu o dom. Isso vem da onde? Da onde está vindo esse pensamento? E por aí vai. Por aí vai. Não vou nem falar de... Vou falar de igreja católica romana, pentecostal, neopentecostal, vira piruleta, não vira piruleta, fica de ponta cabeça, anda de quatro, faz o diabo. Não vou nem falar sobre isso. Amém? Mas, se nós tivermos fundamentado na autoridade dos apóstolos, meu irmão, aí você discerne. Aí você discerne. Vamos ver o versículo 4. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque Deus me deu isso na leitura da palavra. Eu li isso aqui, reli. Eu li mais de 30 vezes. Para descobrir. Pelo Espírito Santo, ele falou para mim, ó, prega isso. Pois se alguém for pregar-vos outro, versículo 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Ou se recebeis outro Espírito que não recebeste. Ou se abraçaste, ou outro evangelho que não abraçaste na conversão. Por quê? Porque a pregação da palavra, mesmo em ambientes de falsos profetas, de falsos pregadores, o que convence a pessoa do pecado e do juízo não é o pregador, é a palavra pregada. Então, se um pregador, mesmo sendo um falso profeta, pregar a palavra genuína e fizer um apelo, o Espírito Santo toca no coração do converso, o converso aceita Jesus e ele passa a crer em Jesus Cristo e nasceu de novo. O problema é que ele é um falso profeta. Ele diz que é apóstolo, mas não é. Está lá em Apocalipse, fala isso. Que se dizem apóstolos, mas não são. Né? E aí o apóstolo Paulo está falando para eles aqui, no versículo 4. Pois se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro evangelho que não abraçasse, de boa mente o suportais. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, olha, a minha preocupação com vocês, a minha insensatez, compreenda, vocês são imaturos, vocês não têm capacidade para discernir. É por isso que eu estou preocupado e falando para vocês tudo isso aqui, para que vocês entendam a minha insensatez. Se é que eu posso dizer que eu sou um insensato. Eu estou dizendo que vocês não têm discernimento e estão recebendo qualquer pregação, qualquer vento de doutrina aí, que não está fundamentada no evangelho que Jesus deu para mim pregar. É por isso que eu estou preocupado com vocês, e vocês não conseguem me entender. Aí, no versículo 5 ele diz assim, vocês estão suportando, vocês estão recebendo numa boa, qualquer tipo de evangelho. Deu para entender, irmãos, o que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, vocês estão recebendo qualquer tipo de evangelho, porque vocês são imaturos e não compreendem isso, então eu estou falando para vocês. Não vá nesse barco, esse barco é furado, esses caras são falsos profetas. E ele diz no versículo 5, penso, porém, eles estavam indo pela aparência, irmãos. Eles estavam indo por pregações eloquentes, misturado com filosofia, psicologia e o diabo. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Quem são esses mais excelentes apóstolos? São dois tipos de apóstolos que ele está se referindo aqui. Os 12 apóstolos do Cordeiro que andaram com Jesus e os falsos apóstolos que estavam infiltrando dentro da igreja, pregando outra coisa, outro evangelho misturado com o evangelho de Jesus. Então ele diz, como eles estavam olhando para esses falsos apóstolos, né? Aqui no caso eram os falsos apóstolos, mas ele está se referindo aos mais excelentes apóstolos, seja quem for, né? Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra,
não o sou contudo no conhecimento. Ele está dizendo, será que vocês não percebem que aquilo que eu prego é para fazer uma diferença entre aquilo que vocês estão ouvindo? Porque os caras falam bem, eles são eloquentes e eles misturam. Ou será que você não consegue ver nas minhas pregações o sobrenatural de Deus que a mente humana jamais poderia revelar? Será que vocês não conseguem ver isso? E agora, por ser mais bonito, uma pregação eloquente, uma pregação que mistura normas de conduta com o evangelho e tal, vocês não conseguem discernir o poder de Deus, a palavra de Deus, que é espírito e vida e suficiente para transformar a vida de vocês? É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, né? Então ele diz, versículo 6: se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento. A revelação de tudo que eu falo para vocês já é suficiente para você entender que isso não poderia vir de mim. Qual o ser humano que poderia revelar o que eu estou falando para vocês? Mas vocês preferem ouvir algo que tem um pouquinho de religião, que você possa pegar, que você possa ver, que você possa fazer através de uma filosofia platônica. Vamos misturar um pouco de Platão junto nesse meio aí, vamos misturar uma filosofia, vamos enfriar uns negócios aí, vamos fazer uma pregação de Jesus, mas vamos pôr um pouquinho de psicologia no meio, vamos pôr um pouquinho de direito no meio, né? Trazendo, contextualizando para hoje. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Ou seja, o Paulo está falando sobre isso, sobre a autenticidade da palavra que ele pregava, né? Então, o que fazer? Estamos vivendo como uma igreja que desconhece, se não totalmente, mas desconhece grande parte mesmo, desconhece a autoridade apostólica que vem direto do trono de Deus. A autoridade apostólica, ela vem direto do Pai. Essa autoridade que o apóstolo Paulo está falando, não é uma autoridade na qual ele se faz melhor do que ninguém, não. É uma autoridade delegada pelo Pai, princípio de autoridade do Pai. Nós vamos ver isso agora para encerrar. Amém? Então, até aqui, é preciso reconhecer a autoridade apostólica. Nós, como igreja, precisamos reconhecer a autoridade apostólica. Se nós quisermos ver dons espirituais se manifestando, se eu quiser ter autoridade do Pai para impor a mão sobre qualquer pessoa e curá-la no nome de Jesus, eu preciso reconhecer a autoridade apostólica. Sem a autoridade apostólica, eu não sou capaz de fazer nada. Tudo que eu fizer é ilusionismo, é qualquer coisa, menos de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz, né? Eu não prego segundo retórica humana, filosofia grega, boa eloquência, mas prego o que conheço na simplicidade de Cristo. E ele diz hoje aqui, para mim e para você, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, Senhor. Meus irmãos, vocês como eu, será que vocês são como eu, que quer esse poder? Não para se aparecer, não, na simplicidade de Cristo, para você ver acontecer, para você sentir, Deus manifestou ali, o testemunho da irmã, e tal, do irmão, e Deus te usando. Você deseja isso? Eu desejo isso, né? Então, meus irmãos, vamos ser um crente ousado no corpo de Cristo? Vamos ser ousados? Em nome de Jesus?
Jesus está dando poder e autoridade para nós aqui. É só usar. É só usar. Cada um de nós. É na autoridade apostólica. Ele estabeleceu essa igreja. Deu um líder. Pastor Jura, nosso líder. Nosso pastor. Através do pastor, Deus falou para ele, ó, põe esse pregador para pregar hoje aqui. E eu estou pregando. Amanhã é você que vai estar aqui pregando. E Deus vai estar te usando. E eu vou ser curado, transformado quando estiver ali. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou ali. É na simplicidade de Cristo. É na simplicidade de Cristo. Por aí, né? O que está acontecendo? Parece que é assim, o pastor foi ungido, se tornou pastor. Ele não era pastor. Ele era um pecador errante, vivia na sarjeta aí. Deus o alcançou. Amém. Então, Deus o transformou, certo? Ele aceitou Jesus, Deus transformou e foi mudando a vida dele. No ministério ao qual ele estava, o pastor o separou e ele, enfim, ele teve uma carreira que está lá em 2 Timóteo, que vai chegar até hoje nós. A autoridade apostólica, ela vai indo e vem chegar até hoje. Aí Deus, ele foi ungido, pastor. E se tornou pastor. Deus deu o ministério. Esse ministério está sob a responsabilidade dele. Aí a coisa foi acontecendo. Eu vim parar aqui, outros irmãos vieram parar aqui, nós viemos parar por aqui. E estamos todos aqui. E Deus vai usando cada um de nós. Aí passou tanto tempo, mas Deus enviou um levita. Se é que eu posso chamar levita, que não existe mais. Mas, né? Um homem de Deus que com uma unção tremenda para adorar o Senhor com instrumento e tal. Ele separou obreiros, separou a mim, fomos ungidos para pregar o evangelho também. E assim vai crescendo o reino de Deus, mas na simplicidade de Cristo. É na simplicidade de Cristo. Né? E agora eu quero mostrar esse fio condutor. De onde parte isso que nós estamos sentindo aqui agora. Porque eu sei que todo mundo está pensando, né? O Espírito Santo está revelando e está faltando algo. Mas como é que eu posso compreender mais esse negócio que está tão bom, está tão gostoso? Nós somos todos iguais, há uma hierarquia, mas é tudo na simplicidade de Cristo. E nós estamos tudo em comunhão e a coisa funciona. E de repente vai manifestar dom de cura. Olha, isso é legal, eu quero isso para a minha vida, é legal. Mas da onde eu posso ter certeza de que isso realmente vai acontecer? Esse fio condutor da autoridade apostólica eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Para a gente ter a certeza e a partir de hoje acontecer coisas, milagres aqui. Em nome de Jesus. Na autoridade apostólica que o Senhor constituiu direto do Pai. Amém? Porque assim, aí de repente eu estou aqui pregando, pastor, ó, você me ungiu, presbítero, maravilha. Aí, eu vou fazer um jejum, uns 20 dias, né? Aí eu vou 21 dias para o monte e eu vou me consagrar. Certo? Vou me consagrar. E eu vou lá no monte, lá eu vou
virar piruleta, lá eu vou virar cambota, plantar bananeira, e vou fazer de tudo o que for possível para me se tornar um apóstolo. E aí, passou esses 21 dias, chega. Me tornei apóstolo, pastor. Vou ter que sair, senhor. Até aqui deu pra gente caminhar junto, mas eu fui lá e agora me tornei apóstolo. E eu já estou fundando uma igreja, eu já vou levar meia dúzia daqui. Porque afinal de contas, foi me revelado que eu sou um apóstolo. Eu estou para abrir as fronteiras. Eu vou ser apóstolo. A pergunta é, que você deve fazer para mim: você andou com Jesus? Quem te deu essa autoridade para ser apóstolo? Ah, foi uma visão que eu tenho. Não, então essa visão só pode ser do inferno. Porque para ser apóstolo, primeiro, você tem que ter dom de mártir. Tá? Você precisa ter um donzinho para morrer. Segundo, você tem que ser ministrado pelo próprio Senhor Jesus ressurreto. E você precisa estar incluído entre esses 12 aqui. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está aqui. Está difícil, meu irmão. Está difícil para você me convencer de ser um apóstolo. Você pode ser um apóstolo no sentido missionário, como Deus instituiu lá em Gálatas, quando fala dos dons espirituais. Em primeiro, não é hierarquia, é em primeiro lugar, apóstolo. Então nós precisamos entender que apóstolo significa enviado. Diga, enviado. Então, a autoridade apostólica é algo que é enviado. Eu não posso enviar a mim mesmo. Não tem como. Eu tenho que ser enviado. Deus envia hoje apóstolos através da igreja? Sim. Mas não como apóstolo do Cordeiro, não como um apóstolo que vai enfiar uma revelação nova. Testemunha de Jeová. Espera aí. Da onde você está trazendo esse negócio? Se as testemunhas, nós vamos ver quem são as testemunhas. É testemunha de Jesus, que andou com Jesus, comeu com ele, depois de ressurreto. E foi estabelecido por ele. Vocês vão ser apóstolos, enviados para edificar a igreja. E agora, em Gálatas, vocês vão enviar pessoas como missionários para pregar o evangelho até os confins da terra. Então a igreja tem autoridade, delegada pelos apóstolos. Não tem essa de eu chegar agora aqui e falar, ó, eu sou apóstolo enviado de Deus. Não, você não. Ó, agora eu vou pôr minha foto ali na frente, eu sou um apóstolo, e aqui o milagre acontece. Pode parar. Da onde você está tirando isso? Com que autoridade apostólica você fala isso? Que apóstolo? Não é? Então, agora eu quero... O primeiro apóstolo. Hoje vai acontecer coisa nesse lugar. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos entender. Ah, Jesus amado. Nós vamos entender como que nós vamos fazer para viver na igreja, pastor, em nome de Jesus. Deus está dando uma revelação para nós, pastor. Meu Deus. Quem foi o primeiro apóstolo? Enviado. Direto do Pai. Hebreus 3:1. O apóstolo. Versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus. O apóstolo e sumo sacerdote enviado do Pai. Enviado, apóstolo. O primeiro, enviado de Deus. Primeiro apóstolo, o apóstolo. Agora esse o apóstolo, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, enviado, autoridade apostólica. É Deus que é o centro condutor de tudo, como autoridade apostólica, estabelecendo tudo conforme Ele quer. Aí Ele envia o Filho. O próprio Jesus disse, o meu ensino não é meu.
mas do Pai que me enviou. Aí me aparece alguém querendo colocar um ensino, uma revelação que você teve. Eu sou um profeta que tive uma revelação e agora vocês devem seguir aquilo que eu estou impondo para a igreja. Mas da onde isso? Vamos parar com isso? Em nome de Jesus. Aí quer ver cura, quer ver milagre, quer ver dono de profecia. Mas como? Não é verdade? Como que nós vamos ver? O que passa é charlatanismo, é mentira. Porque não procede de Deus. Não estou generalizando, tem uma igreja invisível aí. Tem um poder de Deus aí acontecendo sim. Mas, aonde você vê um evangelho pregado que não tem essa autoridade apostólica, fuja dela. E lute para que o diabo não trabalhe na mente e te engane e tire a simplicidade de Cristo que está no teu coração até agora. Em nome de Jesus. Os irmãos não precisam estar abrindo, porque a gente está concluindo, encerrando, mas eu quero falar da onde vem essa fiação, da onde vem essa autoridade apostólica, que hoje nós podemos ter ousadia para usar o poder do nome de Jesus. Da onde vem isso? Primeiro apóstolo, Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus enviou ele, apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Hebreus 3, versículo 1. Ele vem. Irmãos, não precisa estar abrindo. Só quem tiver assim, habilidade para abrir rápido, pode estar abrindo o que eu for falando. Mas se não tiver, não perca o foco. Olha para mim, em nome de Jesus. Porque eu não vou estar discorrendo, procurando na Bíblia. Eu já escrevi aqui que é para concluir a linha de raciocínio e compartilhar com os irmãos, sem perdermos esse foco, essa linha de pensamento que eu quero mostrar para os irmãos. Então, no Evangelho de João, veja bem, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote enviado do Pai, habitou entre nós, veio no homem Jesus, ele foi aperfeiçoado naquilo, capítulo 6, se não me engano, no livro de Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado pela obediência, pelo que sofreu. Então ele veio, cumpriu todo o propósito como apóstolo de Deus, sendo o próprio Deus. Ele veio, e aí ele agora, depois, ele estabeleceu na sua vida ministerial durante a trajetória terrena, durante seu ministério de 3 anos, ele chamou 12 para andar com eles. Um se perdeu. Esses 12 são os apóstolos do Cordeiro. Então, ele chamou esses 12 para ser apóstolo. Ele, o apóstolo, vai concluir a obra que Deus mandou ele fazer. E quando ele concluir a obra, ele vai dar ordem para esses apóstolos, provando que ele foi ressuscitado, ficou 40 dias com eles, comendo, bebendo e ensinando para ele as coisas que eles deviam fazer para conduzir a igreja que eu e você estamos hoje aqui. Amém? Vamos ver isso? No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 8, diz assim, Jesus está orando, ele ainda não tinha ido para a cruz. E olha o que ele está falando para os apóstolos, para eles. Não foi para todo mundo, foi para eles. Ele está dizendo em João, ele está fazendo uma oração, né? O capítulo 17, versículo 8, Jesus está fazendo uma oração dizendo assim, dizendo ao Pai, pois lhe dei as palavras que tu me deste. Não foi palavra do homem Jesus. Amém? Foi a palavra de Deus no homem Jesus se cumprindo. Pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Enviaste? Apostolado. Apóstolo. Versículo 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Diga, unicidade. Igreja única, para que sejam um, assim como nós.
Versículo 18. Olha o versículo 18. Quem estiver acompanhando. Meu Deus. Isso aqui é forte demais. Assim como tu me enviaste, ó, autoridade e unicidade apostólica vinda de Deus, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Apostolado, autoridade apostólica. Agora em Atos, no capítulo 10, nós vamos ler. Eu vou ler aqui, os irmãos, se der tempo de achar, tudo bem. Se não, olhem para mim, não perca esse fio. Atos 10, 37 a 42. No 37 diz assim, o apóstolo Pedro está explicando, lá em Atos está explicando tudo isso aqui, ó. Essa palavra, vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia. Aqui, Jesus já tinha sido ressurreto, já tinha ministrado para eles, já tinha havido o Pentecostes, e o apóstolo Paulo aqui está falando no capítulo 10 do livro de Atos. Ele já tinha participado, ele e os demais apóstolos já tinham participado com Jesus, ministrando para eles, depois de ter morrido, ressuscitado. Amém? Então diz assim, essa é a palavra. Essa é a palavra. Vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando, diga, curando a todos os oprimidos do diabo. Isso só aconteceu naquele momento que Paulo estava falando? Será que isso só aconteceu quando ele escreveu essa carta? Ou Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre? E existe um reino espiritual onde tem oprimido pelo diabo ainda hoje? Ou tem ainda, continua tendo, um reino espiritual maléfico que influencia pessoas para pregar outro evangelho? Só naquela época estava acontecendo isso? É claro que não, né, irmãos? Por isso, essa palavra para nós. Versículo 39. Nós somos testemunha de Jeová. Não, para com isso. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém. A esse mataram, pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Quem fez que se manifestasse? O Pai. Amém? O Pai ressuscitou e fez. É debaixo da autoridade apostólica do Deus Pai. E fez que se manifestasse a todo mundo. Então, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes, é tudo na fiação de Deus, Deus antes ordenara. Então, essa testemunha não é Jeová, testemunha de Jeová. A nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E o que mais? No versículo 42, para a gente estar encerrando e vendo o poder de Deus começar a agir nesse lugar. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E aí, tem muito versículo aqui. Se você quiser marcar e ler aí depois, porque não vai dar tempo, nós vamos encerrar. Se você quiser ler sobre essa autoridade apostólica, na primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, se eu não me engano, vocês vão estar vendo lá, os irmãos vão poder estar vendo o apóstolo João falando sobre esse negócio, que comeu com ele, apalpou ele, depois de ressurreto. A questão é, você crê?
igreja crê que isso realmente aconteceu e que acontece e que agora foi delegado pelos apóstolos sobre tudo essa palavra que está escrito aqui, que ele manifesta com dons espirituais na igreja onde Cristo é o cabeça, mas os dons espirituais são distribuídos conforme a necessidade. O Espírito Santo envia para nos acertar, para nos abençoar, para curar a enfermidade. É assim que você crê? Eu creio assim, irmãos. Quem crê assim dá um glória bem alto. Aleluia! Aleluia! A gente faz parte da igreja do Senhor sob a autoridade apostólica de Deus. Ele deixou os apóstolos e escreveu tudo isso aqui. Mas não é para ficar escrevendo todo dia, todo dia, todo dia. Agora está o fundamento aqui. É só usar esse fundamento. Buscar os melhores dons. Como é que se busca os melhores dons? Os apóstolos vão dizer, ó, seguir o amor. É assim que se busca. E aí nós vamos. Os irmãos creem que vai acontecer coisa tremenda nesse lugar a partir disso? Por quê? Deus não ia dar isso aqui para nós, né? Ficar bem abastecido. E aí? Tem alguém doente aqui? Tem alguém? Se tiver alguém, vem aqui na frente em nome de Jesus agora. Eu não vou orar por você. Eu não vou orar por você. Se você crê que essa palavra que Deus nos deu para ser pregada aqui é do trono de Deus, é de Deus, e que Ele estabeleceu a igreja e que mandou que eu pregasse e impusesse a mão nos enfermos e eles seriam curados. Se você crê que o poder de Jesus, pela palavra, pela autoridade apostólica, por eu estar pregando essa palavra agora, e crendo, porque eu creio nessa palavra, se você crê que Jesus pode operar através da minha mão, vem aqui na frente, se você estiver dentro, eu vou impor a mão e você recebe a sua cura, em nome de Jesus. Mas você precisa crer no poder de Jesus, na autoridade apostólica,